Olá, povo lindo de Deus! Estamos aqui com mais uma porção da graça de Jesus Cristo ressuscitado para as nossas vidas. Uma graça para os que são da graça. E eu posso garantir a vocês que são poucos. Não são muitos, não. Hoje o tema que nós escolhemos para falar para vocês foi o seguinte: não recebais a graça de Deus em vão. Não recebais a graça de Deus em vão. Se encontra lá em Coríntios 6, de 1 a 3. 1 Coríntios 6, de 1 a 3. Nós falamos para vocês num vídeo Graça sobre Graça. Quando nós falamos não recebais a graça de Deus em vão, nós falamos para aqueles que recebem a graça salvífica de Deus, creem em Cristo como seu Salvador, que morreu na cruz, mas não vivem a doutrina da graça, não vivem o graça sobre graça. E olha o que Paulo vai escrever aqui aos crentes daquela igreja que ainda não estavam vivendo em graça, ainda estavam muito judaizantes. Paulo diz assim, em 1 de Coríntios 6, de 1 a 3, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te em tempo de salvação, a graça salvífica. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Veja, o ministério de Paulo, o ministério da graça, ele se preocupava porque os judeus, os que viviam na lei, os que são presos à lei, censuravam o apóstolo Paulo ao pregar o evangelho da graça. E nós entendemos a preocupação de Paulo em não ser censurado ao pregar esse evangelho, lendo o seguinte texto, em Gálatas 2:9, diz assim, o apóstolo Paulo falando, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, né? E João, que eram refutados como colunas. Por quê? Eram aqueles apóstolos que andaram diretamente com Cristo, que receberam diretamente de Cristo aquela missão de pregar o evangelho a toda criatura da época. E eles cumpriram com isso. E Paulo continua. Estenderam a mim, quem estendeu? Os colunas da igreja, que era João, Pedro e Tiago. Estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Lembrando que destra na Bíblia quer dizer autoridade. Estendendo a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Queridos, a mensagem de Paulo é para nós, os gentios. A mensagem dos outros, todos na Bíblia, são mensagens para os judeus, para os da circuncisão. O nosso evangelho é o evangelho que foi confiado a Paulo. Esses apóstolos estenderam a Paulo a transição, eles entenderam a transição dos pactos e estenderam a Paulo, reconheceram em Paulo a autoridade para pregar essa graça. E nós não entendemos ainda. Nós não entendemos ainda, mas houve um tempo em que foi entendido. Quando que começou a complicar na mente dos crentes esse cruzamento dos dois pactos? Foi quando Constantino entrou com a sua teologia e atrasou esse entendimento. Constantino decretou uma ordem, né? Nós vamos ver isso no ano 300,
o Antigo Testamento, no ano 300, era e é uma escritura totalmente judaica, escrita por judeus e para judeus. Constantino, então, decretou que o cristianismo deveria ser uma religião católica, que quer dizer universal, uma única religião para todo mundo. Então, ele juntou os escritos pós-cruz do Novo Testamento, juntou com alguns livros já escritos do Antigo Testamento, que contava a história do povo judeu, a trajetória do povo judeu, e transformou, então, em um livro, Biblos, Bíblia Sagrada. Ele transformou, então. E daí para cá começou a confusão, então, na cabeça dos pregadores. Eles hoje voltaram a ser pregadores da circuncisão. Você entra nas igrejas, hoje você vê símbolos judaicos, mensagens judaizantes, né? Eles dizem que vão entregar uma mensagem da graça, mas confundem tudo. Eles fazem uma salada mista, eles abrem a Bíblia num texto do Novo Testamento e eles fazem um passeio, uma misturada pelo Antigo Testamento, misturando graça com lei, que se torna até engraçado, né? Quando eles terminam a mensagem, os ouvintes não entendem nada. São tantos versículos lidos, tanta coisa misturada, porque assim como no início, lá no primeiro século, quando eles ainda misturavam lei com graça, hoje voltou-se a misturar, depois de Constantino. Então nós vamos ver, nós precisamos entender que quando o evangelho alcançou os gentios através de Paulo, Jesus já tinha predito e ensinado que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A igreja passou então a se reunir nas casas, a se reunir nos lares, tendo como cabeça Jesus Cristo, Jesus, o Cristo de Deus, e não debaixo da tutela de nenhum homem. Tinha um líder encarregado de ensinar a palavra. Hoje o que a gente menos vê nos líderes é o ensino da palavra. Eles esqueceram, eles perderam o gosto por seres mestres da doutrina e abdicaram, né, do seu posto. Então os judeus demoraram a entender isso. Precisou que o templo viesse abaixo no ano 70 para que a graça tivesse então a sua plenitude. Jesus pregou a graça, cumpriu a lei, morreu, ressuscitou para que vivêssemos em graça, fez aquele chamado especial ao apóstolo Paulo e os mandou aos gentios. E hoje os gentios querem ser judeus. Então, da ressurreição do Cristo até os anos 70, esses pactos, os dois pactos, ainda ficaram cruzados, porque o templo ainda estava de pé, os sacrifícios ainda eram oferecidos, as ofertas nos templos, dízimos, oferta de animais, as oblações, que eram lavagem por água. Os judeus tinham o costume de fazer a purificação através da água, tanto na hora da refeição, na lavagem das mãos, como também no batismo, que era a oblação, era a purificação por água. Quando João Batista vem pregando esse evangelho do reino, ele vem pregando o arrependimento das impurezas, que era a purificação através de oblação, que é o uso da purificação através de águas. Então, no ano 300, então, Constantino declara o cristianismo como religião católica e voltou, então, o modelo das ordenanças. Então, aquilo que Paulo tanto pregou, e para que a igreja obedecesse, para que a igreja cumprisse, que gentios não precisavam de nenhuma dessas ordenanças, Constantino veio e implantou novamente e voltou-se nas igrejas gentias o modelo de ordenanças e dogmas que duram até hoje. Pois bem, Gálatas 5:1 vai dizer: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Esse evangelho da graça foi corrompido, queridos. O evangelho da graça pregado por Paulo foi corrompido. E hoje a igreja evangélica no mundo é judaizante, cheia de leis.
São símbolos, mensagens que eram usados como sombra até a vinda de Cristo, voltaram a ser usadas, cultuadas e ensinadas nas igrejas. A gente vê pregador pegar um texto lá do Antigo Testamento, dos livros mais remotos, e trazer mensagem como se fossem escritos para os dias de hoje. Somos a igreja do Senhor, povo de propriedade exclusiva do Pai, e salvos pela sua graça. E a melhor coisa que o Evangelho pode nos proporcionar é a liberdade da graça. E os crentes continuam presos por leis, por dogmas, por ordens de líderes, debaixo de cobertura espiritual de líderes. E quando Paulo disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, nessa liberdade. Paulo vai dizer também, se a justiça vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E as leis de hoje são feitas pelos líderes de hoje. Sacrifícios religiosos, água-bentas, estatutos, ordenanças, jejuns, monte, os pode, não pode. Então, estão fazendo o quê? Anulando a graça de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a liberdade da graça. Se você se sente dominado por qualquer coisa, pelos seus pastores, pelos seus líderes, pela sua denominação, por nomenclatura de denominação, por dogmas denominacionais, saiba que você está anulando a cruz de Cristo em você. E Paulo fala isso como uma exortação para os crentes de Corinto, para que eles não recebessem a graça de Deus em vão, porque era isso que estava acontecendo com eles. Aconteça o que acontecer, não abra mão, meu irmão, da liberdade da graça que Cristo vos libertou. Pela graça sois salvos. Paulo falou aos Gálatas também, maravilho-me de que vocês tenham passado tão rápido do evangelho para outro evangelho. Não é assim que nós vemos hoje? Cada igreja organiza o seu evangelho, forma o seu evangelho. E os crentes passam a obedecer mais aquele dogma feito por aquela igreja, aquele estatuto, do que o evangelho da graça. Se a justiça vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Palavras de Paulo. Se a justiça vem pela lei, pelas ordenanças, pelos dogmas, por ordens de homens, segue-se que Cristo morreu em vão. E olha que Paulo era formado na lei, fariseu de fariseus, mas ao provar da graça, ele declarou, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Esses apóstolos de hoje deveriam ler bastante esse versículo, né? Porque eu persegui a igreja de Cristo, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. A sua graça comigo, diz Paulo, não foi em vão. Mas pela graça, eu sou o que sou. Nós podemos não ser grandes aos olhos dos homens, meus irmãos, mas quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele, porque somos herdeiros do trono. Isso é graça, essa convicção, essa certeza é graça. Graça sobre graça. Não deixe que Cristo tenha morrido em vão por você, meu irmão. Viva na graça. Graça sobre graça. Que Deus te abençoe, meu querido.